Oi pessoal, tá, eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que tá a minha turma virtual lá no SIG, certo? Mas antes, deixa eu só passar aqui na nossa pasta, né? Essa é a pasta que a gente está compartilhando, né? Daniela e Marcelo estão aqui na pasta, viu? Daniela e Marcelo, procurem aí no Dropbox de vocês, que eu não tenho como convidar vocês, né? Mais uma vez. Então vocês já estão aí, veja se vocês acham essa pasta. Nessa pasta, na parte de apostilas e tabelas, eu acabei de limpar a parte de multímetro, a parte mais antiga. Então eu pediria que vocês, se possível, até o domingo de noite, dessem uma lida nessa apostila e dissessem, não, tá ok, para verificar se eu recortei tanta coisa que pode ter ficado uma coisa meio Frankenstein. Então se vocês puderem dar uma olhada aí, eu agradeceria. Isso é a aula de multímetro. A informação do curso é só aquela coisa da capa, do cronograma. E a primeira e a segunda lei também estão aqui já prontas para ser enviadas. Então, quando vocês derem o ok, eu vou enviar essas 3 aulas para o Márcio colocar no site, e a gente vai ficar só pendente da Associação de Registros, que realmente a gente precisa testar para ver se está certo. Dentro da tabela, então, vai ter a tabela de multímetro, a tabela de leis de homem e a de associação de registros. Mais uma vez eu vou guardar de associação e mandar só as de lei de homem. Então eu espero que até domingo vocês vejam isso, para domingo eu mandar para o Márcio e ele colocar na semana que vem no site as apostilas das 3 primeiras aulas, né? A da semana que vem, que é a parte do curso, do cronograma e de multímetro, e a da segunda e da terceira aula, que na verdade é a primeira e segunda lei de homem, que é o experimento e a discussão. Certo, aqui eu também já fiz uma pasta, aulas da professora Ana Maia. Aqui tem a primeira aula, que foi a que eu disse a vocês que ia colocar. Eu já fiz até uma pequena modificação colocando umas coisas sobre o relatório. E nessa pasta aqui é o que eu entrego aos meninos no SIGA, associo a primeira aula. Então tem aqui a lei, a apostila de Laboratório Física 1, sobre avaliação de certeza. Ela é de 2016-1, talvez a Laília tenha alguma coisa mais recente, e ela vai mandar pra gente, e a gente pode ter uma coisa mais recente. Um plano de ensino, eu mandei para a Márcia o plano de ensino unificado, mas aqui nesse caso eu fiz uma para as minhas turmas só, porque eu boto um pouquinho mais de informação sobre a correção dos relatórios, a tabelinha de correção do relatório, e aí eu posso nesse documento só passar mais informações específicas. Mas ele tem toda a parte comum, só tem umas informações que são de correção do relatório da atividade de discussão. Aí eu coloco também uma cartilha de plágio, né? E coloco a resolução do laboratório, que norteia as aulas, as provas aos sábados. Tá, esse aqui foi novo. No plano de ensino e cronograma, tem o cronograma como a gente fechou hoje, o plano de ensino que eu mandei para a Márcia, e tem uma tabelinha com todas as turmas que a Laélia fez aqui para a gente ter uma visualização geral do uso do laboratório. E tem a parte de Arduino, que a gente não começou ainda, a gente mais para frente marcou uma reunião para mostrar os softwares do Arduino. O Marcelo está mexendo um pouco ainda nos experimentos e a gente conversa mais para frente, tá? Então eu queria até domingo fechar essas 3 primeiras aulas, e na semana que vem já pensar na de associação de registores, para deixar a primeira unidade fechada e a gente ficar só pensando depois nas coisas que envolvem a aquisição com o Arduino. Tá? Certo. Feito isso, vamos lá no SIGA, tá? Aqui o SIGA está aberto em uma turma do semestre passado. Deixa eu voltar aqui. Então eu vou abrir aqui a turma, uma das minhas turmas. Então, aqui está, todas as aulas já estão cadastradas, né? Isso é uma opção minha. Vocês não precisam fazer isso, né? Porque se tiver qualquer problema de greve, eu tenho que reformular isso aqui, mas é assim que eu gosto de fazer. E aí, por exemplo, na primeira aula já tem a aula de incertezas de laboratório física 1, cartilha de plágio, a resolução do laboratório. Eu vou adicionar aqui ainda o plano de ensino e a aula mesmo, o PDF do PowerPoint que eu dou, que está lá salvo para vocês, eu coloco isso aí. Tá? Aí depois tem a realização do experimento, e na aula de atividade de discussão começa uma tarefa, que é exatamente a tarefa que eu cadastrei para receber o relatório.
certo? Tá, como é que eu fiz para criar isso aqui, certo? Tem várias etapas, tá? Eu crio o plano de curso todo usando a aba de plano de curso. Pode-se criar cada aula usando tópicos de aula. Quando você cria no plano de curso, você tem que botar algumas informações como referência, metodologia, não sei o quê. Parece que se você criar pelo tópico de aula, você não precisa preencher isso e acaba ficando mais simples. Mas eu vou pelo plano de curso porque eu consigo importar dos semestres passados e aí eu só boto a data e faço os ajustes. Mas antes de ir no plano de curso, eu preciso obrigatoriamente ir nas aulas extras, porque quando eu for no plano de curso, só vai aparecer como dado os dias de aula regular, no meu caso, quarta-feira. Então, eu preciso ir na aula extra para criar as 2 aulas no sábado, para que eu tenha a data do sábado lá disponível para associar. Tá? Criado isso aqui, então, você vem cadastrar a aula extra, botar a informação do dia, de quantidade de aula, essas coisas, aí você vem depois no plano de curso. Eu no meu caso, eu escolho vir no plano de curso. E aí, no plano de curso, então, eu boto metodologia, procedimentos de avaliação, horário de atendimento. E aí, na verdade, isso aqui tudo veio aqui desse importar. Eu importei do semestre passado. Aí, quando eu importo, ele preenche isso tudo, porque eu já tinha preenchido esse semestre passado. E essas datas aqui, quando abre o importar, eu posso ir selecionando as datas. Aí, eu fui selecionando as datas aqui para coincidir com o calendário que a gente combinou, tá? Depois tem que marcar, tem que colocar as avaliações, né? E pronto, as avaliações aparecem aqui e aparecem aqui, senão o plano não fez. Então, feito isso, feito o plano de curso, né? Então, eu vou lá ter os planos de curso, então eu vou ter todas as aulas. Aí, o próximo passo que eu faço é vir em configurações e configurar a turma. Para que o sistema possa fazer para mim uma média ponderada, eu tenho que configurar a turma para isso. Então, eu venho aqui no configurar a turma, digo que vão ser só 2 unidades, eu acho que são 3. E aí, eu digo que a média vai ser ponderada. Por default, ela é aritmética, tá certo? Eu preencho as datas finais, iniciais de cada unidade e salvo, tá? Então, eu salvei aqui dizendo que a média vai ser ponderada. Depois de feito isso, eu venho em atividades tarefa. É a hora, então, de cadastrar cada uma das tarefas. Aqui já estão os 5 relatórios cadastrados, para cadastrar cadastrar a tarefa, tá? Mas eu vou abrir aqui um dos que eu cadastrei para vocês verem como é que eu fiz o preenchimento dessa tarefa, né? Tá, então eu botei o título, expliquei o que era, eu disse que em grupo eu disse sim. Isso vai permitir que quando tem uma outra aba que eu vou mostrar para vocês de gerenciamento de grupo, que vai funcionar ligada a essa informação, qual é o tipo de tarefa? Envio de arquivo, então eles vão enviar para o meu arquivo. E aí eu coloco em que aula ela vai aparecer. Eu coloco para ela aparecer na atividade de discussão, certo? Então tem o experimento e a discussão. Eu boto ela na aula da discussão, porque é a partir dali que eu vou liberar. E aí, quando é que eu libero? Veja, a minha aula de discussão vai ser no dia 5, eu libero no dia 6. Então, ele começa meia-noite do dia 6, ou seja, do 5 para o 6 ele começa e ele vai se encerrar uma semana depois, tá? Então, nesse caso aqui, dia 12 é quando vai ter já o experimento de associação de resistores. Então, ele vai encerrar à meia-noite, 23h59 daquele dia. Então, se os meninos ainda tiverem uma última dúvida no dia da associação de resistores para tirar, eles têm até o final do dia para mandar. Uma coisa importante é assim, permitir novo envio, isso está por default não, eu sugiro que bote sim, é o seguinte, enquanto está aberto, deixa eles mandarem arquivos corrigindo. Percebeu alguma coisa errada? Deixa corrigir. O sistema vai sempre manter só o último. Aí você pega para corrigir só depois que o prazo encerrar. Depois que o prazo encerrar, eles não podem enviar mais, você pega aquela ali como verdade, mas não precisa ficar recebendo no seu e-mail. O professor mandei, mas tinha esquecido não sei o quê. Então deixa aberto, deixa ele permitindo reenvio. Essa notificação é para notificar os alunos. Então é um grupo, um submete, os outros recebem a notificação. Na parte da nota, né, eu tenho a impressão que o Marcelo faz mais ou menos isso, mas bota aqui que não tem nota e trata a nota fora e depois joga só a nota aqui no sistema já calculado, tá? Isso é uma saída boa, tá? Eu prefiro que o sistema faça tudo, né? Eu na verdade até faço fora isso, conferência, mas eu prefiro que aqui eu coloque cada nota individualmente. Então possui nota
sim. Aí eu boto uma abreviação, chamei o primeiro relatório de R1, o segundo de R2, assim sucessivamente. Qual é a unidade em que ele está e qual é o peso. Lá, como eu anunciei que a unidade teria média ponderada, ele vai sempre perguntar qual é o peso de cada atividade que eu estou colocando. Então aqui, como são 2 relatórios e uma prova, e os relatórios valem 0,4 e a prova 0,6, cada relatório vai ter peso 1 e a prova vai ter peso 3, tá? Para fazer a conta direitinho. Na segunda unidade, o peso do relatório vai ser 2, certo? Então, nesses 3 relatórios aqui, eu tenho o peso 2, eles somados, então, tem peso 6, e a prova tem peso 9, tá? Certo. Então, quando eu criar os 5 relatórios, e eu for aqui, alunos, lançar notas, vão aparecer as colunas do R1, do R2 na primeira unidade, do R3, R4 e R5 na segunda, tá? Então, quando vocês fizerem isso pela primeira vez, não vão ter essas 2 colunas aqui, do P1 e do P2, mas a R1, R2, R3, R4 e R5 vão aparecer. Para criar essa coluna do P1, você vem aqui nesse unidade 1, tem um maisinho, você vai clicar aí, ele vai permitir que você crie uma coluna com uma nota específica. Aí, nessa opção que eles têm, então você está na primeira unidade, vai ter o peso, então na primeira unidade eu vou ter o peso da prova 3, descrição, primeira avaliação, primeira prova escrita, abreviação P1. Na segunda unidade, peso 9, segunda avaliação, segunda prova escrita, e eu chamei de P2. Quando fizer isso, teoricamente o sistema então já está todo configurado para receber as notas, certo? Então quando você fizer lá a correção na tarefa, você vai receber e vai corrigir, né? Quando você corrigir, o sistema já vai jogar aqui as notas. E quando você fizer a prova, você vem aqui e joga. Então, para fazer um teste, eu boto sempre aqui no primeiro. Por exemplo, a prova é 60%, eu jogo 10 na prova e vejo que está dando 6. 6 na sua unidade, 6 na sua unidade também, tá certo? Então, a prova está com peso certo. No primeiro relatório, 2, segundo. Então, se eu tirar 2 nos 2 relatórios, ele tem nota 4, o que está coerente com o esperado. Mesma coisa aqui nessa outra unidade, tá certo? Então, fazendo isso, testando aí, dando uma testada geral, tá tudo certo, tá? Aí as outras 2 coisas só precisa saber, ó, nos alunos tem uma aba gerenciar grupos. Então, como você disse que é uma tarefa de grupo, é importante que você use esse gerenciamento de grupo, em que você diz quantos grupos vão ter na turma. Aí quando você disser o número, você diz 4 aqui, atualizar, ele vai colocar grupo 1, 2, 3 e 4 e você vai arrastar os alunos para cá. Quando terminar de arrastar, só clique em salvar, porque você arrasta para ver se está tudo certo, mas não vai salvar. Se você sair dessa página sem salvar, perdeu tudo. Então faz isso tudo, vem no salvar e aí vai dar certo. Você faz isso e você pode a cada experimento tirar pessoas, mudar de grupo, criar novos grupos. Pode ir fazendo isso dinamicamente à medida que o semestre vai passando, tá? E por último, né, nas tarefas que a gente cadastrou, aqui ó, tem a cara, quando os meninos enviarem, vai ter aqui o número de envios. E quando você for avaliar, você vai tocar em avaliar, avaliar as tarefas enviadas, aí vai aparecer as tarefas que você vai poder baixar e vai ter um ícone de corrigir. No ícone de corrigir, você bota a nota, bota uma descrição, um comentário e pode mandar um arquivo, certo? E quando você der a nota a uma tarefa que tem um grupo associado, a nota já vai para todos, na coluna daquele relatório, para todos os alunos do grupo. Certo? Então, pessoal, é isso. Espero que isso ajude vocês. Pelo menos mostra como é que eu faço. Quem quiser fazer parecido, quem tiver dúvida, é só me procurar. Tá aí, só reforçando, eu espero até domingo que vocês dêem para mim um feedback sobre a apostila de multímetro, tá? Abraço.